Então, meus amigos, nesse vídeo nós vamos aprender a calcular a raiz quadrada não exata. E se liga aí até o final do vídeo, porque vai ter uma dicasinha especial. Então, temos duas coisas a ressaltar para calcular a raiz quadrada não exata. Primeiramente, você tem que saber o que a questão está lhe pedindo. Às vezes, ela pede já a raiz quadrada para um decimal aproximado, ou ele já dá lá, quando a gente calcula a raiz quadrada, de forma que fique ainda um resquício de uma raiz, que não dá mais para a gente calcular pela decomposição de fatores primos. Então, a gente vai começar desse modo, fazendo a decomposição de fatores primos, para ver como é que fica essa raiz, e depois a gente vai calcular a mesma raiz quadrada, tentando pelo decimal aproximado, tá bom? Então, vamos aqui, raiz quadrada de 18. Uma forma da gente fazer é a gente decompor por fatores primos. Ao decompor por fatores primos, nós vamos ver quais números primos estão se repetindo. E raiz quadrada, meus amigos, é um número elevado ao quadrado, ok? Que é isso que a gente está procurando. Então, aqueles que estão se repetindo, de 2 em 2, a gente pode tirar da raiz. Então, 18, o primeiro primo é o 2. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não pode por 2, vamos por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse 18 nós podemos escrever da seguinte forma. 18 é igual a 2 vezes 3, e como ele aparece duas vezes, 3 elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de 18 é igual a mesma coisa de raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. E quando nós temos um número ao quadrado dentro de uma raiz, nós podemos cortá-lo, porque está cortando com o índice dessa raiz aqui, que está do lado de fora. E nós sabemos que raiz quadrada tem um índice igual a 2. Então, como é que vai ficar aí o resultado? Basta a gente deixar quem não tem ao quadrado, nesse caso 2, dentro da raiz, e tirar aquele que estava ao quadrado, que no caso é o 3. Então, o 3 fica do lado de fora, porque estava ao quadrado, e o 2, como não está ao quadrado, continua dentro da raiz. Então, uma forma da gente escrever raiz quadrada de 18 é 3 raiz quadrada de 2. Ok? Beleza? Então, essa é a forma da gente não resolvendo todas as raízes exatas que a gente pode achar pela decomposição. E fazendo uma aproximação decimal, como é que a gente faz? A dica é a seguinte. Eu aconselho vocês a estudarem os quadrados perfeitos. Quais são eles? Está aqui a lista dos quadrados perfeitos, né? Os números de 1 a 12 ao quadrado e os seus respectivos resultados. Por que eu disse que é bom a gente estudar isso? Para a gente procurar uma aproximação melhor. Por exemplo, nós estamos procurando aqui a raiz quadrada de 18. Então, eu quero um número ao quadrado que dá 18. Percebemos que não tem aqui na lista dos quadrados perfeitos, onde o 18 deveria estar aqui, ó, nos resultados, e ele não está. Mas o 18 está entre quem? Está entre o 16 e o 25. Ou seja, raiz quadrada de 18 está entre a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 16. Nós sabemos qual é a raiz quadrada de 16, é 4. E nós sabemos qual é a raiz quadrada de 25, que é 5. Basta procurar o número ao quadrado que está dando esses valores. Então, já tem uma aproximação boa. Já sei que o 18, raiz quadrada de 18, está entre 4 e 5. E aí, se você tiver paciência e quiser, você vai chutando valores até chegar próximo de 18, onde esses valores ao quadrado tem que ser o mais próximo possível de 18. Então, eu gosto de começar sempre pelo meio, né? Para a gente ter uma ideia se a gente vai subir ou descer um pouco mais esse número. Fazer aqui do lado, 4,5 vezes 4,5, que é o valor que está entre 4 e 5, né? Bem no meio. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Então, aqui nós vamos encontrar 5, 2, 10, vai 1, 2. Como nós temos duas casas decimais, fica 20,25. O que a gente pode perceber? Que quando eu fiz 4,5 vezes 4,5, deu 20,25. Então, um número superior a 18. Então, nós temos que baixar um pouco. Vamos baixar duas casinhas decimais, né? Vamos fazer 4,3 agora. 4,3 vezes 4,3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17. Então ficou 9, 4, 8, 1. 18,49. Percebam que já passou ainda, ó. Então vamos baixar um pouco mais. Vamos fazer com 4,2. 4,2 vezes 4,2. 2 vezes 2, 4, 8. 4 vezes 42. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 4, 16. 4, 16 vai 1, 17,64. Então percebam aqui, nesses dois casos,
Quando eu fiz com 4,3, passou. Quando eu fiz com 4,2, faltou. Então, está entre 4,2 e 4,3. O que a gente tem que fazer? Colocar mais uma casa decimal. Vamos fazer agora com 4,25. Vezes 4,25. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 5 vezes 4, 20, com 1, 21. 2 vezes 4,25 dá 8,50, né? Então dá 850. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17. Então vamos encontrar 5, 2, 6, 10, vai 1, 8, 1. Como nós temos 4 casas decimais, fica 18,0625. Então perceba, pessoal, que está bem próximo de 18. E aqui a gente já pode fazer essa aproximação. Dizer que raiz quadrada de 18 é aproximadamente esse valorzinho que a gente multiplicou duas vezes aqui. 4,25. É aproximadamente 4,25. Então aqui é quando a questão pede a aproximação decimal. Nesse caso a gente aproximou para duas casas decimais. Se pedisse 3 casas, a gente teria que fazer mais uma vez uma multiplicação, procurando um intervalo que desse certo para se aproximar cada vez mais de 18, beleza? Bora fazer a mesma coisa com 140. Então, com 140, fazendo pela decomposição de fatores primos. Bora lá. Então fica aqui, 140. Por 2 dá 70. Por 2, 35. Não pode mais por 2. Também não pode por 3, porque 3 mais 5 é 8. E 8 não é divisível por 3. Pode por 5, porque termina em 5. Então, próximo é o 5. Próximo primo que pode dividir por 35. 35 por 5 dá 7. 7 é primo, então você pode por ele mesmo. 7 por 7, 1. Quais são os valores que estão se repetindo aí? É o 2. Então, eu posso escrever aí o 140 como sendo 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado, vezes 5 vezes 7. Então, fica 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. O único que eu posso tirar da raiz aí é o 2, porque está ao quadrado. Ou, se tivesse também múltiplos de 2, eu também poderia fazer essa simplificação. Então, nós vamos encontrar que a raiz quadrada de 140 pode ser escrita como o 2 vai para fora da raiz e dentro fica aquela parte que não estava ao quadrado, que é o 5 vezes 7, que dá 35. Então, raiz quadrada de 140 pode ser escrito como 2 raiz de 35. E se pedir a aproximação decimal, a gente vai apelar daquela forma que a gente acabou de fazer. 140, pessoal, está entre quem? 140 está entre 121 e 144. Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 140 está entre a raiz quadrada de 121 e a raiz quadrada de 144. Então, raiz quadrada de 121 é 11, raiz quadrada de 144 é 12. Então, ó, já tem uma ideia que raiz quadrada de 140 está entre 11 e 12. Como eu já falei para vocês, eu começo sempre do centro, entre esse intervalo, de 11 a 12, né? Então, eu vou fazer aqui com 11,5. 11,5 vezes 11,5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 5 vezes 1, 5. 1 vezes qualquer número ali mesmo, então vai ficar 115. No outro, quando eu multiplicar por 1 novamente, 115. 5, 7 mais 5, 12, vai 1. 5, 5, 10, com 2, 12, vai 1. 3, 1. Então, aqui nós encontramos 132,25. Percebam que ainda está longe de 140, então vamos aumentar mais uma casa. Vamos fazer agora com 11,6 e ver o que acontece. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 6 vezes 1, 6. E vamos repetir porque vai ser multiplicado por 1. 6, 9 mais 6, 15, vai 1. 7 mais 1, 8 mais 6, 14, vai 1. 3, ficou 1. Ainda está um pouco longe, né? Então vamos aumentar mais duas casas decimais. Vamos fazer com 8. 11,8 vezes 11,8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14, vai 1. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. E repete o 118, porque está sendo multiplicado por 1. Vai ficar 4, 12, vai 1. 10 com 9, 19, vai 1. 3 e 1. Olha aí, veja que está muito próximo. Provavelmente, quando a gente fizer por 11,9, vai passar de 140, porque aí, quando eu fiz com 11,8, deu 139,24. Então, vamos colocar 85 e ver o que acontece. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 8, 40 com 2, 42, vai 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. 5 vezes 1, 5. Agora com 8, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 8 dá 64, com 4, 68, vai 6. 8 vezes 1, 8 com 6, 14, vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. E agora como vamos multiplicar por 1, vamos só repetir. 5, 8, 1, 1. Na próxima também vamos repetir. 5, 5,
8, 1, 1. Vamos agora somar e ver quanto é que vai dar. 5, 2, 9 com 8 dá 17, com 5, 22, vai 2. 5 com 2, 7, com 4, 11, com 8, 19, com 5, 24, vai 2. 9 mais 1, 10, com 10, 20, vai 2, 4, 1. Então vai dar aí, quando eu colocar as casas decimais, 140,4225. Percebam, pessoal, que está bem próximo de 140. Então perceba, pessoal, que ainda passou um pouquinho, né? Então vamos fazer aqui com 11,83 e ver quanto é que é o resultado. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 com 1, 5. 3 vezes 1, 3. Fazendo com 8, 8 vezes 3, 24, vai 2. 8 vezes 8, 64 com 2, 66, vai 6. 8 vezes 1, 8 com 6, 14, vai 1. 8 vezes 1, 8 com 9. Repete agora, né? 3, 8, 1, 1, 3, 8, 1, 1. Vamos ter 9, 8, 14, vai 1. 8 ou 16 com 9, vai 1. 10, 19, vai 1. 3, 1. Olha aí, pessoal, perceba que ficou 139,94. Então está bem mais próximo do que o anterior. Então nós podemos aí dizer que raiz quadrada de 140 é aproximadamente igual a 11,83. Desculpem aí a bagunça, mas está aqui, né? 11,83 é o valor aproximado para duas casas decimais para a raiz quadrada de 140. Agora, pessoal, vai a dica para você ter uma ideia do decimal mais próximo dessa raiz quadrada. Isso aproximando para uma e às vezes até duas casas decimais, tá bom? Claro que não é o valor exato, não é o valor bem aproximado, mas que se aproxima com uma ou duas casas decimais chegando a bater certinho com o valor. Então basta você decorar isso aqui, ó. Raiz quadrada de um número natural qualquer vai ser aproximadamente, como eu falei, para uma ou duas casas decimais, o número n mais o quadrado perfeito mais próximo, dividido por duas vezes a raiz quadrada deste quadrado perfeito. Ah, professor, é complicado nada, meu amigo. Bora fazer aqui com 18. Raiz quadrada de 18. Então, ó, o n aqui agora é 18. Eu pego o 18 mais... Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 18? É o 16, pessoal. Acabamos de ver aqui que é o 16. Olha aí, ó. Nós temos aqui 4 ao quadrado é igual a 16. É mais próximo de 18. Então, a gente vai colocar o 16 aqui, que é o quadrado perfeito mais próximo de 18. Dividido por duas vezes a raiz quadrada de 16, que a gente já sabe que é 4. Então, aí vai ficar quanto? Vamos ter que a raiz quadrada de 18 vai ser aproximadamente 18 com 16 dá 34, dividido por 2 vezes 4, que dá 8. Se a gente for na calculadora rapidinho, só para a gente não perder tempo, 34 dividido por 8 vai ser igual a 4,25. Então, 4,25. Nesse caso, meu amigo, deu que colou, ó, 4,25. Deu o mesmo resultado que a gente achou fazendo aí por tentativa. Mas é claro que, como eu falei para vocês, às vezes dá certo, às vezes não. Então a dica, você pega esse resultado, multiplica ele por ele mesmo e vê se realmente está bem próximo de 18. Isso é só para a gente ter uma ideia. Às vezes dá certo como deu, às vezes fica bem aproximado para uma casa decimal, mas não para duas, como a gente achou agora. Bora fazer agora para 140. A raiz quadrada de 140 vai ser quem? Vai ser o 140 mais o quadrado perfeito mais próximo de 140. Bora voltar aqui. 140, o quadrado perfeito mais próximo dele, nós vemos aqui que é 144. Então, é 144 dividido por duas vezes a raiz quadrada de 144, que é 12. A gente acabou de ver. Então, a raiz quadrada de 140 vai ser aproximadamente 140 com 144, nós vamos ter 284. Dividido por 2 vezes 12, que dá 24. Vamos fazer na calculadora. 284 dividido por 24 é igual a 11,83333. Então, é aproximadamente 11,83. Vejam que também, ó, o valor parecidíssimo com o que a gente achou, que é 11,83, quando a gente aproximou para duas casas decimais a raiz quadrada de 140. Mas, novamente,
para confiar mesmo, se dá certo, multiplique ele por ele mesmo. É só para a gente não ficar tentando várias vezes como a gente tentou dos outros modos. E além do mais, se nós estamos resolvendo questões com alternativa, essa formulazinha aqui ajuda demais, porque quando você encontrar um mais próximo do que esse aqui e não tiver outro mais próximo, então com certeza ele será a resposta correta, beleza? Para finalizar, tentem fazer aí do modo que você achar melhor a raiz quadrada desses valores aí, 24, 90, 160 e 220. Lembrando que obrigatoriamente tem que ter aquela partezinha decimal, tá bom? Você quer fazer deixando a raiz quadrada ainda restante, pode deixar, mas também faça pela parte decimal. Então, meus amigos, um grande abraço e até mais.